Olá, amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos a seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o Professor Bomba e hoje estou com vocês aí para falar um pouquinho sobre juros compostos. Então, pessoal, fica até o fim da aula que com certeza você vai aprender bastante aqui sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá começar nossa aula. Mas antes, agradecer todo mundo que curte, compartilha o canal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Se você puder ir lá na página no Facebook do Aprenda a Calcular, curte também para que você possa estar recebendo novas notícias, tá certo? E também tem um grupo, pessoal, no Face, que é concursos militares, tá? Então, o aluno aí que está interessado em ter mais notícias sobre concursos militares, pode entrar lá no Face, bota a sua dúvida, tá certo? Que com certeza eu ou algum dos usuários vai estar lhe respondendo, tá bom? Então, galera, vamos lá começar a nossa aula. Então, o que preciso saber sobre juros compostos? São juros de um determinado período somado ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes, tá bom? Então, perceba o seguinte, ó, os juros simples e os juros compostos, eles são diferentes. Qual é a diferença entre os dois? Ó, vamos pegar aqui R$100, tá certo? Então, a gente pega aqui, ó, R$100 e a gente vai capitalizar esses R$100 dentro dos dois regimes. Um vai ser em cima dos juros simples, tá certo? E o outro vai ser em cima dos juros compostos, ok? Os dois vão ter a mesma taxa de 10%, tá bom? Então, ó, taxa de 10% ao mês. Então, ó, a capitalização vai ser mensal. Então, muito bem. Como é que vai funcionar cada um dos regimes aí, tá bom? Ó, aqui nos juros simples, pessoal, depois de um mês, você vai ter aí o primeiro juros, a primeira capitalização. Então, a gente vai ter, ó, 10% de R$100. 10% de R$100 é R$10, tá certo? Então, percebam que no primeiro mês vai render R$10. No segundo mês, ó, eu vou fazer novamente 10% de R$100, que vai dar novamente R$10. No terceiro mês, eu vou fazer mais uma vez 10% de R$100, que também vai dar R$10. Então, perceba que aqui não muda. Sempre é 10% do valor inicial, tá certo? Ou seja, nos juros simples, os juros é cobrado sobre o valor inicial, perfeito? Agora, olha só os juros compostos, como é que funciona. Eu tenho os mesmos R$100 e eu vou calcular os juros do primeiro mês. Então, 10% de R$100 vai dar quanto? Vai dar R$10. Então, no primeiro mês, os juros também vai ser de R$10, tá certo? Agora, perceba o seguinte, no segundo mês, qual vai ser os juros? Eu vou calcular 10%, mas agora não é 10% em cima do valor inicial. Vai ser 10% do valor inicial mais os juros do primeiro mês. Então, ó, eu vou calcular 10% de R$110, tá certo? Por isso que a gente diz que os juros compostos, o cálculo dos juros é em cima do montante do período anterior, tá certo? Então, ó, vai ser 10% de R$110, que agora vai dar R$11, tá certo? Se eu quiser calcular os juros do terceiro mês, ó, eu vou fazer o quê? 10%, mas agora não vai ser R$110, vai ser 10% de R$121, que é a soma do capital de R$110 mais R$11 que foi produzido no segundo mês. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o juros sempre vai aumentar, tá certo? Mês a mês, tá bom? Então, essa é a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Nos juros simples, os juros permanece constante. Todo mês é o mesmo valor cobrado aí, tá certo? Agora, nos juros compostos, os juros aumenta mês a mês, tá bom? Então, essa é a diferença entre os dois regimes, perfeito? Muito bem, pessoal. Como que eu faço para calcular aí os juros compostos, tá? A fórmula de juro composto é essa, ó. Montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá certo? Lembrar que essa taxa aqui ela é uma taxa unitária. O que isso quer dizer? Uma taxa unitária, pessoal, quer dizer que você já vai levar ela dividido por 100. Por exemplo, se a taxa é de 10% ao mês, quando você for jogar na fórmula, você vai dividir esse 10 por 100. Então, ó, 10 dividido por 100 vai ser igual a 0,1. Então, na fórmula eu não vou botar 10, eu vou botar 0,1, tá bom? Então, tem que lembrar disso direitinho, tá? Para que a gente possa aí não ter problema com relação aos juros compostos, tá bom?
Perceba também que a gente acha o montante. Então, ó, a gente acha o montante. Se quiser achar qual é os juros, eu vou ter que usar a fórmula do montante. E a fórmula do montante é quem? Montante é igual a capital mais o juros, tá? Aí, como eu vou saber o capital, né? Para achar os juros é só deixar os juros sozinho. Então, eu fico que o juros é igual ao montante menos o capital, tá certo? Então, dessa maneira, eu consigo achar qual foi o juro composto aí, fazendo essa subtração. Perfeito? Vamos praticar um pouquinho aqui nas questões que eu tenho certeza que clareia mais. Olha só. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 2 meses, no regime de juros compostos. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Muito bem, futuro federal. Presta bem atenção aqui ao valor que eu tenho. O capital, ele está dizendo que é de R$ 1.200, tá certo? A taxa, ó, é de 2% ao mês. E o tempo, ele está dizendo que são 2 meses, tá bom? Então, ó, aí eu tenho todas as informações necessárias. Ele está querendo aí o quê? O montante dessa aplicação. Aí eu vou lembrar da fórmula. Montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa, que é unitária, elevado ao tempo. Botando tudo na fórmula, montante vai ser igual ao capital, que é 1.200, vezes 1 mais a taxa unitária aí, que é 2%, e 2% é a mesma coisa que 0,02, elevado ao tempo, que é 2 meses. Lembre que as unidades devem ser iguais, tá bom? Então, ó, montante vai ser igual a 1.200, aí, vezes 1,02 elevado ao quadrado. Pessoal, montante vai ser igual a 1.200. Ó, quem tiver dificuldade nessa potenciação de número decimal, você pode fazer assim, ó. Faz 3 tracinhos, tá certo? 3 tracinhos. Aí vai ser o quadrado, tá certo? Do primeiro número aqui, tá certo? Da direita para a esquerda. Então, o quadrado de 2 é 4. Aí eu escrevo 0,4. Depois multiplica o primeiro número da direita para a esquerda pela potência, tá? 2 vezes 2 dá 4. Então, boto 0,4. E eleva o primeiro da esquerda para a direita, tá certo? A potência. Então, 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1, tá? Conta quantas casas decimais você vai precisar, ó. É só multiplicar o número de casas decimais do número, que são 2 casas decimais, o 0 e o 2, pelo expoente, que é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, são 4 casas decimais. Aí você conta da direita para a esquerda, 4 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar, ó, entre 1 e o 0, tá bom? Aí eu vou multiplicar agora, ó. Montante é igual a 1.200 vezes 1,04. O resultado dessa multiplicação vai ser igual a 1.248,48, tá certo? Então, pronto, pessoal. Esse aí vai ser o valor do montante, tá? Perceba aí que a fórmula, basicamente, que vocês têm que lembrar, tá certo? E fazer a aplicação, tá? Muito bem, galera. Vamos lá para a nossa segunda questão. João tomou um empréstimo de R$ 900 a juros compostos de 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$ 600. E um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em reais aproximadamente. Então, vamos botar aqui todas as informações. Ó. Inicialmente, ele pegou um empréstimo de R$ 900. Então, capital, ó, R$ 900, tá certo? A taxa de 10% ao mês, 10% ao mês, ok? 2 meses depois, João pagou R$ 600, então, 2 meses depois, João pagou aí R$ 600, tá? Então, pagou R$ 600, ok? E um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. Então, liquidou um mês depois, certo? Aí o que ele está perguntando? O valor desse último pagamento foi em reais aproximadamente. Então ele quer saber qual foi o valor do último pagamento. Qual foi o valor do último pagamento? Isso que ele está querendo saber, tá certo? Galera, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular qual era a dívida depois dos 2 meses iniciais, tá certo? Então, como é que eu vou fazer para calcular essa dívida aí depois dos 2 primeiros meses? Eu vou calcular o montante depois de 2 meses, tá? Montante é igual a 900 vezes 1 mais a taxa na forma unitária.
Para colocar na forma unitária, basta dividir por 100, tá? Então, 10 dividido por 100 dá 0,1, perfeito? E isso elevado aí o tempo, como eu quero saber depois de 2 meses quanto é que vai dar a dívida, eu vou elevar a 2. Montante vai ser igual a 900. 1 mais 0,1 dá 1,1 ao quadrado, perfeito? Então, vai ficar, montante é 900, 1,1 ao quadrado, gente, se você fizer 1,1, é a mesma coisa que fazer 11 ao quadrado, tá? 11 ao quadrado dá quanto? Dá 121, e depois você botar duas casas decimais, porque eu tenho aqui, ó, no número é uma casa decimal, e o expoente é 2. Quando você faz o produto da quantidade de casas decimais do número pelo expoente, aí você tem a quantidade de casas decimais do resultado, tá? Então, 11 ao quadrado é 121. Uma casa decimal vezes 2, você vai botar duas casas decimais no resultado. Agora eu tenho que o montante vai ser 900 vezes 1,21, ok? O resultado dessa multiplicação é 1.089. Então, a gente achou o montante aí, gente, depois de 2 meses. Mas, depois desse período, ele pagou aí R$600. Então, eu vou subtrair aqui R$600, tá? Para abater da dívida. Se eu tenho 1.089, tiro 600, eu fico ainda com a dívida de 489, tá bom? E esses 489 foram liquidados um mês depois. Então, eu vou calcular agora os juros de um mês em cima da dívida que restou. Então, ó, montante vai ser igual ao capital, que é 489, vezes 1 mais a taxa, que é 10%, elevado ao tempo, que agora é um mês, ok? Montante vai ser 489 vezes 1,1. 489 vezes 1,1 vai ser igual a 537,90, tá certo? Então, o valor aí da multiplicação, pessoal, é bem perto de R$ 538. Resposta letra E, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, dessa maneira, tá certo? Que as questões costumam cair aí. É bom ficar ligado para que vocês possam estar espertos quando uma questão dessa aparecer, tá bom? E aí, Bobinha, tem alguma dica aí pra galera? Olha, só mesmo lembrar que no mercado praticamente não se usa juros simples. Os juros mais usados é os juros compostos, que é o juros sobre juros, tá certo? Muito bem, Bobinha. Valeu aí. Obrigado pela dica. Só que eu tô lembrando aqui de uma coisa, Bobinha. Você pegou um dinheiro emprestado comigo e você pagou juros simples, não foi? Se você está dizendo que os juros mais usados é juros compostos, então acho que você ainda está me devendo, né? Que é isso, prof? Deixa isso pra lá, esquece aí o que eu falei. Tá bom, Bobinha, tá bom, vamos lá. Bora lá, pessoal, vamos aí continuar nossa aula. Qual deve ser o capital inicial que o cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa, que utiliza o sistema de juros compostos e que rende 20% ao ano, de modo que ele tenha 1.440 ao final de 2 anos, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Fazer o nosso resuminho aqui, ó. Ele está dizendo qual o capital. Dessa vez ele não sabe qual é o capital. Quando a gente não sabe, a gente chama de X, na verdade. Que utiliza o sistema de juros compostos. Então, já sei, ó, que é juros compostos. Perceba bem que nas questões ele tem que deixar bem claro quando é juros compostos, tá bom? Se ele não falar nada, o sistema é juros simples, ok? Aí ele está falando que rende 20% ao ano, ó. Então, taxa 20% ao ano, ok? De modo que ele tenha R$ 1.440 ao final de 2 anos. Ora, isso é o montante, pessoal, tá? O valor final, R$ 1.440 depois aí de 2 anos, tá? Ele está perguntando qual deve ser o capital. A gente vai jogar todas as informações, ok? Ele deu que o tempo aí, ó, são 2 anos. E a gente vai agora achar o capital. A gente tem que o montante é 1.440, que é igual ao capital, que eu não sei quem é, vou chamar de X. 1 mais a taxa, que é 20%, é a mesma coisa que 0,2, elevado a 2, porque são 2 anos. Perceba que as unidades são iguais, então não preciso transformar, ok? Então vai ficar R$ 1.440, que é igual a X. 1 mais 0,2 dá 1,2 ao quadrado, ok? Então, ó, 1.440 é igual a... Pessoal, 1,2 ao quadrado, você pode pensar que isso aqui não é decimal, como eu estou falando para vocês, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 12 ao quadrado, que dá quanto? 144. Aí, no final, você conta quantas casas decimais tinha o seu número, ó, tinha uma, e multiplica pelo expoente, que é 2. Então, 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2.
o resultado é igual ao número de casas decimais que o resultado vai ter. Então, o número vai ter 2 casas decimais. Então, você vai contar da direita para a esquerda 2 números e vai botar a vírgula. Vai ficar 1,44, perfeito? Então, ó, eu vou ficar com 1,44, x igual a 1.440, x é igual a 1.440 dividido por 1,44. Fazendo essa divisão aí, pessoal, a gente vai encontrar quanto? A gente vai encontrar R$1.000, tá certo? Então essa vai ser a resposta aí, letra C, tá bom? Dessa maneira a gente termina a nossa aula de juros compostos, tá, galera? Muito obrigado a todo mundo aí que vem assistindo todas as aulas, que vem curtindo o canal, que vem principalmente compartilhando para que a gente possa estar chegando aí a mais pessoas. Eu não tenho como agradecer a todos vocês, pessoal. A única coisa que eu posso fazer é estar postando mais vídeos, tá certo? E de uma maneira que possa ficar as aulas bem claras, tá certo? Bem diretas aí, para que vocês não venham perder o tempo de vocês, tá? E possam aí também se dedicar a outras atividades, porque o mundo que a gente vive hoje é esse mundo da tecnologia, onde a informação ela é instantânea praticamente, não é? Então nós vivemos num mundo que dá uma aparência de muita velocidade e a gente tem que acabar se adaptando a esse mundo, né? Então é com esse objetivo que eu criei o canal, para que vocês possam ter aí de uma forma simples e direta os mais diversos conteúdos aí de matemática e raciocínio lógico, tá certo? Para concursos e os mais diversos fins aí que esses assuntos possam ser abordados, tá bom? Então, galera, era isso. Muito obrigado a todo mundo que curte, compartilha o canal. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.